Ora, muito boa noite a todos os espectadores e espectadoras deste nosso programa Vocações e Missões. E hoje eh, estamos em vésperas. Aliás, quando o programa for para o ar, já é o dia, já estamos a celebrar o Dia Mundial do Doente, 31º Dia Mundial do Doente. E nada melhor para ver este programa do que um capelão hospitalar. E é o capelão hospitalar de um hospital também muito especial, que é um hospital pediátrico. E quando falo de crianças, a sensibilidade atinge altos níveis, né? Comigo e convosco vai estar o Padre Carlos Azevedo. Boa noite, Padre Carlos Azevedo. De Lisboa para aqui para a Maia e daqui para a Maia para aí. Boa noite, obrigado por estar connosco. Diga-me em breves palavras quem é o Padre Carlos Azevedo. Muito bem, antes de mais, obrigado, Américo, pelo convite. É um gosto poder estar aqui à conversa consigo e espero que possa acrescentar alguma coisa àqueles que nos escutam, ou pelo menos, enfim, fazer algum bocadinho de boa companhia, que assim se espera. Bom, muito bem, eu sou sacerdote diocesano de Lisboa, sou sacerdote há 28 anos e sou capelão hospitalar há 20. Sou É uma história um bocadinho difícil, o nascimento, difícil no sentido que mistura muita coisa. Eu costumo dizer que sou de Alcobaça, mas fui nascer a Leiria, eh, porque a maternidade em Alcobaça é aquilo que nós estranhamos hoje nos nossos dias, que às vezes as maternidades sejam encerradas, não é? Uhum. Temporariamente, também de vez em quando, as maternidades já tinham este problema no meu tempo. Estou a falar de 68, com certeza, no século passado, não é? E, Sim, e portanto, esta minha história é marcada assim por esta peripécia do nascimento, mas nada de especial. sim, sim. Entretanto, cresci em Alcobaça, aos 18 anos entrei para o seminário, era seminarista da Diocese de Lisboa, 8 anos, ao fim de 8 anos, o Sr. Patriarca, na altura o Cardeal Ribeiro, Dom António Ribeiro, ordenou-nos De sacerdotes, grata saudade, não é? e é verdade, depois fui nomeado para uma equipa sacerdotal na Lourinhã, onde tive 3 anos, depois tive 5 anos na zona das Caldas da Rainha, fui pároco ali de algumas, tive 4 paróquias pequeninas ali à volta das Caldas, e posteriormente vim para Lisboa como capelão hospitalar, para o Hospital Dona Estefânia, onde já estou então, como já disse, há 20 anos. Mas é assim, em termos mais específicos, como é que nasceu em si a vocação para para o sacerdócio? Eh, Teve alguém na família como exemplo? Alguma catequista, algum padre? Como é que foi? Há aqui uma série também de algumas costumo dizer sempre que Deus escreve direito por linhas tortas. Há aqui, enfim, todas aquelas coisas que na nossa vida existem, não é? Algumas peripécias. Comecei por ser um filho de uma senhora que tinha sido catequista, mas que já não exercia há muito tempo. E tinha assim, no momento, até muita ligação à comunidade, porque entretanto a minha mãe era de uma aldeia perto de Alcobaça e depois mudou-se para Alcobaça para viver e desligou-se. E o meu pai era de Torres Vedras, tinha tido alguma ligação com alguns sacerdotes, mas nada de muito especial e entretanto, bom, eu comecei a integrar alguma caminhada já da catequese e da caminhada da igreja já um bocadinho tarde. Creio que entrei para a catequese já no sexto ano da escolaridade e depois ali fui fazendo já algum caminho e fui-me entusiasmando. E como qualquer pessoa que procura o que é que há de fazer da sua própria vida, não é? Sempre me fui questionando e tive sempre esse questionamento muito presente. E a certa altura, uma das coisas que teve a sua graça é que eu conheci alguns jovens, fazíamos parte de um grupo de jovens em Alcobaça, e na altura, pronto, fui crismado. O meu padrinho de crisma era um jovem, estava para entrar para o seminário, tinha muita vontade, já, uma vocação bem clara e bem definida. Só que, entretanto, convidou-me para ir participar com ele numa semana vocacional no Seminário de Almada, chamadas as Semanas de Agosto. Na altura fui, não tinha assim nada de.
Fui por aproveitar porque havia vagas e aproveitava também para ir com ele. E entretanto, bom, a peripécia é um bocadinho esta. Ele estava para entrar no seminário, não entrou, acabei por entrar eu. Hum, Imagine-se. Não entrei logo. eh, eu entrei só mais à frente. Eu fui fazer esta semana vocacional com 15 anos, entrei com 18 e, e pronto. Foi sempre um questionamento. E volto a lembrar, eu pensei sempre muito o que é que eu haveria de fazer da minha vida. E dentro dos diversos caminhos que se expuseram, a certa altura houve esta interpelação, por que não sacerdote? Ou por que não, eh, enfim, percorrer um bocadinho o caminho do discernimento vocacional? E esta foi uma das razões pelas quais entrei para o seminário. Eu posso dizer que o tal meu padrinho não entrou naquela altura, entrou alguns anos mais tarde, mas hoje também é sacerdote. Está ligado à Diocese de Bragança Miranda e, e pronto, é sacerdote no ativo. Eu sou diocesano de Lisboa, mas foi um bocadinho esta peripécia. Entretanto, nós quando entramos para o seminário, não se pode dizer que exista muita coisa definida, não é? uhum. Eu quando entrei sabia só uma coisa, eu tinha 8 anos pela frente para a igreja me acompanhar e para eu me expor também àquilo que seriam, enfim, os sinais do Espírito Santo, e nesse discernimento contínuo entre, a igreja, Deus e eu, ou Deus, a igreja e eu, havia ali muita coisa que era importante ir sendo definida. Também é muito para isso que serve o seminário, para ajudar É, a. exatamente, exatamente, aliás, eu entrei com vários colegas e logo no Natal já havia quem tivesse a sair do seminário. Sim, sim. Entramos para aí em outubro, em dezembro já havia quem estivesse a sair do seminário. Eu fui sempre seguindo, não foi uma caminhada, hum, com grandes altos e baixos. Tive algumas coisas, enfim, mais exigentes, até em termos de saúde pessoal, mas de resto foi uma caminhada tranquila e fui percebendo que havia uma coisa que era um sinal muito importante. Primeiro que nada, o meu entusiasmo pela missão e de facto, por poder responder a um Senhor que me dava tudo, que é Jesus, não é? E, e perceber que com Ele que o grande sentido da vida é dar, e dar-mo-nos. E depois, olha, aquela era uma das formas de me dar, por que não? E cá fui fazendo a minha caminhada. Enfim, cá estamos, ao fim destes 28 anos, com muito entusiasmo. E que sejam por muito mais. Uh, Padre Carlos, entretanto, claro que foi, paroquiou, andou em outras paróquias, até a chegar onde está agora. Como é que recebe uma notícia que se é nomeado para capelão? É que ser capelão não é mesmo Sim, que ser pároco numa paróquia. não é, não é. Eu até posso confidenciar que a minha mãe, quando soube que eu ia sair das comunidades para ir para capelão hospitalar, a minha mãe ficou assim um bocadinho, porque havia uma certa concepção, até há algum tempo atrás, que esta história das capelanias era assim um bocadinho um trabalho secundário. Bom, o padre era para ser parco e ali é que ele se afirmava, e ali é que ele também, enfim, era de alguma forma também um bocadinho mais líder, um bocadinho mais protagonista. Repare, no contexto hospitalar, o sacerdote tem um lugar muito limitado, não é? Quer dizer, o protagonismo passa mais pelo médico, o enfermeiro, a equipa clínica, enfim, também, claro, o próprio doente, não é? Mas o sacerdote não tem ali propriamente assim um lugar de grande primazia. Quer dizer, E a mãe pelo sempre menos não é ficou um bocadinho visível, com isso. não é visível, mas que tem muita importância, tem, não é? Claro, claro que sim, claro que sim. Mas essa foi, eu estou a partilhar isto para perceber um bocadinho Sim, também como sim, sim. foi a reação. No entanto, eu não fui só nomeado para capelão hospitalar quando vim para Lisboa. Há aqui um contexto que eu gostaria de esclarecer que é importante. Na altura, o seu patriarca pediu-me para vir. Eu já estava a estudar em Lisboa e eu estudava terapia familiar. Entretanto, estava com uma ligação já à paróquia de São João de Deus e ao fim dos 5 anos, sempre tive esta ideia de ir mudando de sítio nos primeiros anos da minha vida, enquanto eu tivesse muita capacidade, para fazer as diferentes experiências também missionárias e vocacionais que Uhum. havia, para o exercício do sacerdócio. E por isso também sempre me pus ao dispor das equipas, enfim,
da cúria para que os senhores bispos pudessem decidir um bocadinho o meu destino. Eh, Neste caso, eu quando vim para Lisboa, vim para criar uma paróquia nova, que era a paróquia de Telheiras, estava anexa à paróquia do Lumiar, e portanto esse foi também um dos meus trabalhos, ou seja, logo no primeiro ano eu fui pároco de Telheiras, juntamente com o Hospital Dona Estefânia, e entretanto sempre tive outros trabalhos e outras missões. Apesar de poder dizer que, na verdade, o meu trabalho principal, e eu sou mesmo funcionário hospitalar, ou seja, eu sou funcionário do Hospital Dona Estefânia, com a Uhum. missão de ser o assistente espiritual, sempre foi esse o meu trabalho principal, sempre. Entretanto, para além disto, o Hospital Dona Estefânia, que é um hospital central pediátrico, só de crianças, também tem uma particularidade muito grande, que é o facto de ali ter partido para Deus a Santa Jacinta Marto. E, Uhum. portanto, quando o Senhor Patriarca também me pediu para ir exercer a capelania, aliás, exercer o sacerdócio na capelania do Hospital Dona Estefânia, também ter isso em mente, ou seja, poder desenvolver um bocadinho ali o culto à Santa Jacinta e poder dar apoio a todos os milhares de peregrinos que frequentam habitualmente aquele hospital, também para visitarem os locais onde a Santa Jacinta viveu os seus últimos momentos. E, na realidade, o Hospital Dona Estefânia é o principal local em todo o mundo para o culto à Santa Jacinta, porque dali ela partiu para Deus e é nesse momento que se confirma a santidade. E não existe um lugar onde a Santa Jacinta esteve O mais internada perto e morreu? possível do lugar, sim. O hospital sofreu algumas remodelações, Enfim. mas entretanto temos um bom memorial, um bonito memorial, que inclusivamente foi agora renovado a propósito do centenário da passagem da Santa Jacinta pela Estefânia, e esse memorial é frequentemente visitado por grupos de peregrinos nacionais e estrangeiros. Uhum. É interessante, porque seria de esperar, digo eu, que rebatizassem o hospital com o nome de Santa Jacinta. Isso nunca aconteceu. Não, porque o hospital tem uma origem muito forte ligada à Dona Estefânia. Ah, Era quase impossível contornar esse aspecto. O hospital não é da igreja, primeiro, não é? E depois é um hospital que tem uma história lindíssima em relação à Dona Estefânia, que eu muitas vezes gosto de veicular, porque acho que é uma história deslumbrante. E, bom, se surgisse essa hipótese, eu confesso que eu próprio me insurgiria contra ela, porque acho que uhum, é muito justo o hospital chamar-se Hospital Rainha Dona Estefânia. uhum. Muito bem. É, é só para as pessoas perceberem porque é que o nome não se mudou. Porque Sim, sim. realmente Mas não a rua em frente ao hospital, chamava-se Rua, creio eu, Joaquim Bonifácio, e há uns anos esta parte a rua já se chama Jacinta Marto. ok. De qualquer forma, o Padre Carlos foi realmente para a Dona Estefânia, Portugal, da Rainha Dona Estefânia, e eh, o impacto que teve aí com uma população tão pequenina, tão jovem, tão crianças ainda, são realidades que nos tocam profundamente, porque uma criança é tão pura, tão inocente, que a pergunta que se faz é: mas porquê uma criança assim sofrer? Que Deus é este que deixa as crianças sofrer?" É verdade. Não é. Eu. Eu estou a provocar, não é? Sim, sim. Tem toda a razão. Vou contar uma história e de vez em quando, se calhar, até poderá ser interessante. Eh, eh, Já no decorrer deste meu serviço no Hospital Dona Estefânia, surgiram os Doutores Palhaços, a Operação Nariz Vermelho, que Uhum, surgiu ali na Estefânia e começou ali a desenvolver os seus passos, juntamente depois com outros também serviços de pediatria de outros locais, nomeadamente IPO, e a certa altura havia uma reação muito grande. E dizia-se: "Bom, o hospital não é o lugar dos palhaços. Os palhaços é para estar no circo." Mas houve inspiradamente alguém que um dia disse: "Bom, os hospitais também não são um local para as crianças e este hospital está só com crianças." Bom, esta ideia é muito bonita, apesar de ser também, enfim, uma ideia dura, porque na verdade eh, há um hospital só para crianças e com crianças, e as crianças também padecem, não é?
Uhum. É realmente um trabalho muitíssimo exigente. Talvez, em termos daquilo que é o lidar com o sofrimento, o mais pesado, o mais difícil e também, enfim, o mais inexplicável, ou seja, o mais absurdo, não é? O sofrimento das crianças. Dos adultos, às vezes ainda fazemos algum nexo entre a causalidade daquele sofrimento, Uhum. ligado um bocadinho ao merecimento daquilo que a vida da pessoa foi, etc, etc. Enfim, nada disso faz sentido, mas Claro, sim, sim. Numa criança ainda menos, né? com uma criança não faz sentido, não é? Quer dizer, é completamente. Eu confesso também que não sou daqueles que procuro nem defender Uhum. Deus, nem justificar, nem justificar. Sim, porque Deus não tem nada a ver com Não, uma não criança consigo, não sofrer. consigo. Eu Claro. também não consigo. Eu digo que vou acumulando as perguntas para um dia as fazer pessoalmente a Deus. Pois, porque se formos por aí, também não saíamos daqui a fazer perguntas que nunca teriam resposta. Mas, como padre, igual como homem, numa coisa não pode estar separada da outra, eh, deixa muito difícil este lado humano que cada padre tem. É sempre muito vincado, ou deveria ser. eh, É sempre muito difícil lidar com esta realidade da dor, eh, quando se trata de crianças, quando tem que estar com a criança, com a família, esta relação família-criança, questões de saúde. Eu deduzo, que não deve ser nada fácil estabelecer assim um equilíbrio emocional, nestas relações todas, porque quer profissionais, quer crianças, pais, amigos, familiares, eh, É, fazem certo. umas cargas emocionais, uma dor muito forte, que têm lá 300 queridos internados, aquela vai ter cura, não vai ter cura, vai ficar bem, não vai ficar bem, como é que vai ser? Eh, Como é que o Certo. Padre Carlos consegue lidar, relacionar-se com estas realidades tão condensadas, tão intensas, que caem sobre, no fundo, sobre o seu dia a dia como padre, não é? Há, algumas quantas coisas que, no início, quando eu comecei a ser assistente espiritual do Hospital Dona Estefânia, não vi muita preparação, não é? Aquilo é uma preparação, que foi feita um bocadinho, enfim, progressivamente, na base da procura de subsídios que nos ajudassem e de outras competências que nos pudessem acrescentar, enfim, o know-how, como se diz hoje, ou o conhecimento suficiente para podermos lidar com a realidade. Algumas quantas coisas, creio que nos ajudaram muito. eh, Também o belo acolhimento que a comunidade hospitalar nos fez. Foi ao princípio um bocadinho exigente, mas o hospital acolheu-nos muito bem em termos de equipas médicas, a própria direção do hospital teve sempre um acolhimento muito bom. Houve uma atitude também de alguma paciência em relação a nós, e depois foi todo um desbravado caminho. Uhum. Uma das coisas que nós tivemos que aprender foi a olhar, na vida é assim mesmo, ou seja, nós podemos ver as coisas apenas do lado do sofrimento, ou podemos ver as coisas do lado do amor, não é? E eu, por exemplo, é assim que eu olho para a cruz de Jesus. Eu costumo às vezes dizer que a cruz de Jesus não vale tanto pelo sofrimento como vale pelo amor. Aliás, aquele sofrimento vale porque é amoroso. Porque há muito sofrimento que não tem amor, é estúpido, é absurdo. Não, eu creio que às vezes até se perde no seu valor e na sua riqueza. Porque o que dá valor a tudo é o amor, não é? Eu costumo definir muitas vezes o Hospital Dona Estefânia como uma escola de amor, mais do que um local de dor e de sofrimento. É uma escola de amor, onde nós temos, como grandes mestras, os melhores que podiam haver no mundo, as crianças. Os mais puros, os mais autênticos, os verdadeiros, os inocentes, é verdade, mas também na sua inocência uma beleza extraordinária que nos ensina e que nos dá tanto, tanto. E é isto que é a nossa perspectiva para também conseguirmos gerir um bocadinho tudo aquilo que se passa. Na Uhum. verdade, o Hospital Dona Estefânia, para haver uma noção, tem 150 camas, todos os dias temos imensa gente a circular por aquele hospital.
mais 900 consultas, entre consultas externas, urgências, etc, é sempre uma loucura. E, portanto, toda esta multidão de gente, para além dos 1500 funcionários que trabalham naquele hospital e aos quais também nós assistimos espiritualmente, isto é tudo um universo fantástico. Claro que está muito exigente, mas por isso requer que nós tenhamos uma postura, uma série de atitudes, uma série de critérios de gerir o nosso trabalho e a nossa pessoa de uma forma, enfim, não foi sempre igual. Não chegámos lá com estes critérios, temos vindo a aprender aos poucos. E depois, quer dizer, nada está acabado, né? Estamos constantemente em construção. A vida é assim, né? Enquanto cá estamos, aprendemos, Né? melhoramos ou não. Mas neste âmbito de relacionamento com a comunidade, eh, qual é a parte mais difícil? É a relação com a comunidade hospitalar profissional ou com os pais? Os pais normalmente sentem mais a dor do que a própria criança, porque a própria criança não entende muitas vezes muito bem o que é que está a acontecer. Né? Plenamente de acordo. Aliás, aquela imagem que nós temos no Evangelho, não é? Que é dita a propósito de Nossa Senhora, que uma espada de dor havia de despassar o coração de Nossa Senhora, é muito aquilo também que é um bocadinho um espelho daquilo que se passa ali também com as famílias, não é? Quase que pode-se dizer que a dor das crianças acaba por doer muito mais vezes, às vezes, no coração das suas mães, do que até na própria criança, que está sedada ou está, enfim, está tratada para não sentir dor, mas aquilo no coração das mães é incontornável. Mães e pais. Bom, na realidade, nós vamos, eu não creio ser muito difícil, eu pessoalmente tenho esse privilégio. Não é difícil nem aproximar-nos dos profissionais, nem das crianças, nem dos seus pais. E se calhar também há aqui uma atitude que é importante, que é saber aproximar-nos, não é? A arte de quem se aproxima, a arte de quem se torna próximo, é também algo que poderá fazer toda a diferença. Como se sabe, nós no hospital não temos uma atitude proselitista, não é? Ou seja, não andamos no hospital. O hospital não é um local de evangelização, é um local de apoio e de assistência. Eu não ando a converter pessoas no hospital, ando a assisti-las, a apoiá-las, a acompanhá-las. Enfim, se eu puder ajudar dando um bocadinho de sentido àquele momento, aliviando um bocadinho o peso da cruz que eles possam estar a viver naquela hora brilhante, é, é, é um favor que eles me fazem, porque assim eu estou a salvar a minha vida, não é? No bem que eu posso fazer aos outros e que os outros deixam que eu lhes faça. Estou a salvar essencialmente a minha vida. E isso é um privilégio, é uma graça grande que Deus nos dá e que Deus nos concede, e usamos-la com delicadeza, usamos-la com simplicidade. Não temos muita pretensão, muitas vezes o trabalho do amor é uma longa paciência, né? Aquilo de nos irmos aproximando devagarinho, e vai dando os seus resultados, é interessante. Mesmo de vez em quando, uma resistência ou outra não são vencidas na hora, mas mais à frente Deus vai fazendo o seu caminho. E muitas vezes, bom, não é por acaso nós somos também gente de oração, e Uhum. estas coisas também têm que se rezar, não é? Sim, sim, Faz parte. tudo faz parte. Mas, ó, Paulo Carlos, quando uma criança está entre a vida e a morte, ou que tem uma doença que a vai deixar muito incapacitada para a vida, com muitas limitações, mas quando morre, eh, como é? eh, o pai chega, a mãe chega, o meu filho morreu, o meu filho está a morrer. Como é que o Padre Carlos faz a gestão desta? Eu sei que é diferente de caso para caso, mas habitualmente, assim, mais frequentemente, que tipo de Algumas coisas, abordagem? sim, sim. Américo, como tem consciência, esses são momentos de enormíssima profundidade, Uhum, intimidade, comunhão. Eu acho que são os momentos de maior intimidade. Eu, ao longo destes 20 anos, sou um enorme privilegiado. Tenho chorado como farta, mas
também tenho rido muito, tenho sofrido com quem sofre, enfim, salvaguardando as distâncias devidas, porque não é quem está a vivê-lo na primeira pessoa é sempre diferente e, eh, há uma coisa, há uma atitude que é importante no hospital, como é importante em toda a vida, que é uma grande atitude de respeito, não é? Quando eu vou ao encontro de alguma situação dessas mais extrema, vou livre, muito vazio. Não levo nem palavras, nem receitas, nem nada. Não, não, não. Vou disponível, muito disponível para ouvir, muito entregue, muito, com muita calma, e essencialmente também com muita vontade de perceber o que é que Deus quer de mim. Opa, Tenho Carlos, sempre em Deus. eu diria que se calhar ia mais para escutar, não? O ouvir é mais. Eu tenho que levar a atitude. Sabe que eu não. Se eu vou com uma atitude de propor ou impor, seja o que for, Pois, eu só é agressivo. só só chego lá numa atitude, olha, tentar acolher, se for possível acrescentar, às vezes nós conseguimos, creio eu, ou seja, Sim, basta as pessoas olhar às também vezes, não é? as pessoas às vezes verbalizam isso, às vezes conseguimos acrescentar, outras vezes não, também tenho que me pacificar por aí. Hum, Também sabe que há uma coisa que é muito importante, tenha clara consciência também que somos só semeadores. Eu posso chegar e às vezes, há uma boa reação, as pessoas: "Ah, obrigado, senhor padre, ajudou-nos imenso". Outras vezes as pessoas não têm essa reação naquela hora e passado anos as pessoas vêm-nos procurar e dizer: "Ai, naquele dia foi tão importante". O feedback não é uma questão, ou o retorno que as pessoas nos dão é muito relativo e nós temos essa noção. Às vezes, aliás, Jesus fala disso também quando ele diz, não é, a semente lançada à terra, cai em diferentes terrenos e o fruto que dá é muito diferente em função disso. Às vezes, por exemplo, um fruto que nasce rápido também morre rápido. Uhum. Às vezes as pessoas: "Ah, foi tudo muito bom, obrigado, ajudou-nos imenso", não sei o quê, mas passado um bocadinho aquilo já não é nada. E às vezes as pessoas sentem as coisas mais profundamente, não têm reação, naquela hora até, enfim, as coisas não funcionaram de uma forma, enfim, tão evidentemente acrescentada, não é? E na verdade aquilo até foi um momento que deixou uma semente que a seu tempo gerou tanto e bom fruto. Resumindo, nesta relação, estabelece com a família, até com os profissionais, ou com a família, eh, já se falou aqui um bocadinho disso, mas cria muita empatia, tenta criar essa empatia, pôr-se no lugar do outro. Sim, sim, sim. Não temos muita pretensão de compreender ou achar que compreendemos aquilo tudo que se está a passar. Eu costumo de tentar perceber, isto é muito é muito inaciano, não é? Chegar aos sítios e perceber onde é que Deus está ali. Às vezes nós temos a noção de que Deus não está, mas não faz sentido esta noção ou esta compreensão. Deus está sempre, porque Deus não pode suspender a sua existência. Então, o meu papel é muitas vezes chegar e perceber onde é que aqui está Deus. E devo dizer que é soberbo, é soberbo. É verdade que muitas vezes encontro um Jesus na cruz. É verdade. Às vezes encontro Jesus na cruz e encontro a sua mãe aos pés da cruz, o pai também. Enfim, é aquilo que todos nós podemos imaginar. Mas há coisas que são absolutamente soberbas, não é? A forma como o amor é vivido na sua plenitude ali, nessas horas derradeiras, é. Eu tenho imensa pena, sabe, uma coisa. Eu acho que o mundo gasta tempo com coisas com tanta imbecilidade, com tanta insensatez, e às vezes estou lá e estou a pensar assim: "Isto precisava tanto de ser gravado, de ser filmado, perceber a beleza e a grandeza deste momento que estamos aqui a viver", É um que é quadro um momento bonito, de dor brutal, é um mas é quadro também belo, não de é? amor, É é um extremamente quadro belo. de amor, pá, Uhum. único. Eu acho que já passei muitas vezes pelo Calvário, com toda a certeza. Bom, e estamos a falar de um Calvário concreto, onde quem está a padecer é o filho e a mãe está a acompanhar, não é? Uhum. Aquele Calvário de Jesus ali é vivido muito, muito claramente, não é? Em tudo aquilo que está ali a acontecer. E é curioso, uma das coisas que às vezes eu vou para convidar as mães, é para mães e pais,
é para fazerem a entrega do seu filho, quando a hora é essa, não é? Eu creio que essa é uma das atitudes máximas que nós podemos ter, que inclusivamente nos dá a posse plena da pessoa, que é nós darmos a essa pessoa, fazermos entrega, darmos autorização para a pessoa partir, também nos comprometermos a ficar bem. E às vezes, quando a coisa surge e é a possibilidade, eu convido os pais a fazermos este caminho, isso acontece muitas vezes, mas eh, fico completamente esmagado quando eu chego e os pais já estão nesta maturidade de amor, que já o estão a fazer ou já o fizeram. E isto é pleno. Não há nada na vida mais pleno. Pode haver experiências, hoje em dia as pessoas valorizam muito, até as viagens, estas Extraterrestres viagens, e estas tudo. viagens espaciais e estas Sim. mariquices todas, desculpa o termo, Ah, às não, à vezes vontade. Eu também acho. parecem coisas muito importantes e muito significativas quando nós deixamos passar ao lado aquilo que é o mais profundo, viajar Essencial. no mais íntimo do ser humano e Uhum. no mais profundo daquilo que é a existência humana. Sem Você há um dúvida, não bocado, tem você, dúvida. você há um bocado falou-me uma coisa interessante que é realmente os palhaços no hospital. Eh, Muitas vezes ouve-se os relatos de que operam maravilhas, ajudam rapidamente, às vezes, à cura, porque eh, têm um trabalho de ajuda do doente, sobretudo na criança, a criança ri-se, brinca, isso ajuda, Sem não dúvida. ajuda? Ajuda muito. Esta semana, passava ali num sítio onde havia uma frase do Almada Negreiros que dizia: "A alegria é a coisa mais séria da vida". É verdade. É brutal, esta frase é muito bem apanhada. E, nós, não sei se as pessoas têm noção, mas os doutores palhaços têm uma competência extraordinária. Sim, Não sim. são pessoas que gostam de fazer animações, nada disso. São pessoas que se preparam muitíssimo bem, altamente profissionais e competentes, naquilo que fazem, no trabalho, tudo. É um trabalho que é constantemente monitorizado, avaliado, programado, preparado, tudo ao máximo. Hum, por isso, quase se pode dizer que são doutores palhaços mesmo, doutores, Doutores, porque é um sim. trabalho de grande empenho, de grande profundidade e, portanto, nesse sentido, acabam por, efetivamente, serem muito eficazes no seu trabalho. Deve ser muito É por isso. difícil estarem ali a tentar fazer uma criança sorrir com vontade de chorar, não? Sim, sim. Sim, mas há aqui uma coisa, primeiro que nada, olha, até aquele trabalho que há pouco eu dizia, não é? Que é um trabalho de aproximação muito sensível. Eles têm também testemunhos que poderão dar um dia Eu já os absolutamente. convidei, só que não, para agora ainda não me aceitaram. Pode ser que um dia, se Não, calhar, é preciso acertar também na pessoa certa, porque nem todos têm, enfim, às vezes, sabe que muitos deles acumulam também com outros sim, trabalhos sim, sim, artísticos, sim, sim. porque na realidade a vida não está fácil nesse aspecto, em termos de conseguirem o seu ganha-pão para conseguir subsistir, ainda por cima, morando numa cidade onde o custo de vida é tão caro, Sim, muitos deles sim, vivem sim, por sim. aqui, portanto, têm que se desdobrar em mil e um trabalhos para conseguir. Mas olha, também é assim, eu de vez em quando interrompo porque eh, é o meu hábito, é realmente fazer isto, mas se às vezes tiver necessidade de acrescentar alguma coisa que interrompi, esteja à vontade. Estou a fazê-lo com toda a naturalidade, sim Porque não há senhor. utilidade. Eu sei que vocês, inclusive, têm um colaborador aí, vocês têm uma equipa de colaboradores, certo? Sim, sim, sim. Tem um colaborador que é polícia. Vocês aí até estão seguros, como polícia aí a Nós temos trabalhar voluntários, nós temos um corpo de voluntariado, no agora corpo de não tem voluntariado, sim. funcionado. Temos um corpo de voluntários que agora não tem funcionado porque desde que começou o Covid ainda não se reativou, mas fazemos Uhum, parte dos voluntários das capelanias hospitalares, que é a Associação uhum. Mateus 25, e que Aí é uma ter e 25. Ah, temos sim, fazemos parte do Mateus 25, sim, sim. a Associação dos Voluntários das Capelanias Hospitalares, e juntamente com isto, pronto, alguns dos nossos elementos são muito dispares, entre eles polícias, é verdade, sim senhor. Pois te E é um imagino. gosto, porque inclusivamente a partir deste trabalho e de outros trabalhos, também se criaram uma associação, o Trilhos de Esperança, que trabalham juntamente connosco, nós com eles, em peregrinações, em passeios, em
atividades culturais e de oração, muitíssimo interessante. Sim, entretanto, pronto, eu disse isto porque ouvi a entrevista do agente Pedro Pousadas. Pedro Pousadas. É verdade, pronto, tá bem, eu estou um bocadinho a par destas realidades, vou ouvindo, não é? E dê-me vontade, dê-me um sorriso, porque ter um polícia num hospital não é tão pouco vulgar como isso, mas é um hospital de adultos, quando há presos internados e não sei o quê. Agora, ter um polícia voluntário, eh, eu nunca tinha pensado que poderia ter acontecido. É normal, mas eu é que nunca tinha pensado. E disse: olha, se calhar é uma segurança acrescida. Mas foi assim, com Pois, um não, ar não passa tanto descontraído. por aí. Não, Passa por não, ser eu sei que não, mas eu é que na minha, eu sou um bocado assim, levado para a breca, digamos assim, não é? E então pensei, olha, eh, tenho o seguro de vida ali no hospital mais garantido porque, estando lá o agente, é brincar, claro, porque eu não posso estar 24 horas, claro, não claro, faz essa claro. função. Mas, de qualquer maneira, estes colaboradores voluntários na companhia recebem formação. Sim, sim, esta além daquela formação que nós internamente temos, também Sim, a Associação Mateus 25 vai criando os seus momentos de formação anuais, pelos quais os nossos voluntários passam e que é com certeza também uma enormíssima mais-valia. Hoje em dia o voluntariado também não é uma questão de boa vontade somente, pois não. é uma questão também de competência. Sim, e nesse caso, internamente, quem ajuda na formação é mais o Padre Carlos. Sim, mas toda a equipa Trabalha. é uma equipa de trabalho e eles vão se organizando também no sentido da formação, da monitorização daquilo que vai sendo o trabalho. Uhum. Enfim, eles funcionam muito, têm uma estrutura muito bem organizada e internamente eles trabalham muito bem com o escalonamento das visitas, quem é que está, quem é que não está. Não é um trabalho, quase que eu diria, só não recebem, de resto, em termos de organização, é quase como se fosse um emprego. Sim, sim, sim. Eu tenho noção disso, mas quem não está a ouvir pode não ter. Quem é que pode ser voluntário? Quem não está a ouvir, que é daí de perto, vai gostar de ouvir, vai ficar se calhar curioso, vai. As pessoas apresentam-se habitualmente no nosso hospital, Sim, procuram sim. ou a capelania, agora não temos outro voluntariado, temos o voluntariado da Associação Crescer Bem, eh, e vão dirigem-se ou à capelania ou à Crescer Bem, e depois há todo um tempo de triagem até a pessoa ser admitida efetivamente como voluntária. Por acaso, a Associação Crescer Bem, nunca tinha ouvido falar. Engraçado. Sim, temos uma associação Sim, que sim. dá apoio às crianças internadas e Sim, depois também já em situação de alta continua a acompanhar os casos mais sim. complicados, nomeadamente em termos sociais. Pode ser que um dia encontre alguém que queira que a vir falar da Associação Crescer Bem. Ah, com todo o gosto, com todo o Uhum. gosto. Já Sim, agora, eu convido o Padre Carlos a fazer esses pontos, se for possível, porque tudo isto é bonito chegar ao público, porque num país como o nosso, que está vocacionado para ser tão solidário, é bom conhecer formas de estar com o outro, fazer-se presente junto do outro. E quando às vezes as pessoas dizem, o que é que eu hei de fazer da minha vida? Como aconteceu assim, né? Como é que eu hei de dar a minha vida? O que é que eu hei de fazer da minha vida? Com a minha vida? Muitos leigos também não sabem o que é que eu hei de fazer, até porque chegam a uma idade que já não tem emprego, ou porque a idade já avançou, ou porque já não estou numa idade tão fácil de o arranjar. Se calhar faz todo sentido darem-se ao outro. E se sim, calhar servir numa capelania pode ser um projeto de vida. sem dúvida, sem dú e no Hospital das Crianças é muito necessário Muito, muito voluntariado. necessário. Há muita criança que fica sozinha, precisa de colo, precisa de apoio, animar as famílias. Repara, nós temos gente internada há anos e às vezes Pois, as pessoas não têm noção, não é? eu ia E chegar aí. Aí existe um pois, acompanhamento muito continuado, não é? claro, claro, portanto, todas as ajudas nesse aspecto, nomeadamente o voluntariado, são importantíssimas, importantíssimas. Hum. É, o acompanhar uma criança, porque acompanhar a família, é óbvio, mas eh, como é que se acompanha uma criança? Um voluntário acompanha uma criança, ou um padre acompanha uma criança, como é o seu caso, crianças vão desde a idade até aos 18 anos, se não me engano, não é? É desde que nascem até
15, 16, 17 anos, sim. Sim, sim. Eh, É assim, as crianças já com alguma idade questionam, fazem perguntas, outras, têm muitas dúvidas. Eh, esta relação de dúvida, confiança, de fé e descrença, porque quem sofre muitas vezes, me acontece mais com os adultos, é tem tendência a pôr Deus de lado, porque não faz sentido, muitas vezes, quando se está em baixo, quando se está assim totalmente Mais ou destruído. menos, mais ou menos. Sabe É. que as pessoas também, muitas vezes, quando estão bem, esquecem-se de Deus. Não é nada pouco comum quando a gente entra no hospital só ouvir falar no valha-me Deus, não é? Pois é, às vezes é o contrário, não é? É ao contrário É o também. Há contrário. as 2 coisas, há as 2. É o contrário. Se por um lado há muitas vezes a revolta, e eu tenho falado muitas vezes sobre isso, né, eu considero o ato de revolta uma atitude de fé muito bonita e verdadeira, porque finalmente nós começamos a relacionar-nos com alguém que está lá, não é, Deus já não é uma abstração, Deus não é só uma ideia, mas é um alguém com quem eu me chateio, é verdade, se calhar não é a melhor forma de me relacionar com ele, mas, no entanto, Se passo-me a calhar relacionar até com é, zangar-me é é natural. verdade, faz parte, não é? Eu costumo brincar também dizendo que o meu pai costuma dizer que a minha mãe lhe faz falta até para ele se zangar com ela. Exatamente. Eh, Zangar ajuda a crescer também, faz Não, meu amigo, crescer, não é? claro, é uma forma de também nos relacionarmos. Não será a mais adequada, a ideal será outra, mas na verdade, se a fé é uma relação com alguém, e neste caso com Deus, hum, essa é uma das formas possíveis também, a Uhum. zanga, não é? Está zangado com ele. E muitas vezes e depois, a certa altura, acredito que, começando por essa etapa de relação mais concreta e mais eficaz, que depois as coisas possam assumir outra dimensão, mais adequada, mais pacífica, mais harmoniosa e bela. O nosso saudoso São João Paulo II instituiu o Dia Mundial do Doente. Ele é Sim. também o patrono, se assim se pode dizer, da pastoral da saúde. Eh, Este nosso Papa que nos deixou tantas marcas para que o nosso trabalho, eu digo nosso, porque estou nesta área, não é? Eh, Dê frutos. Escreveu muitas mensagens para o Dia Mundial do Doente, vimos o doente 16 o fez, agora o Papa Francisco também. Eh, Nós estamos agora a comemorar o 31º Dia Mundial do Doente. Num hospital tão particular no aspecto da saúde como é o da Dona Estefânia, como é que esta mensagem do Papa é lida aos olhos de um jovem, de uma criança, das suas famílias, nem tanto também, mas o que é a mensagem este ano traz que se possa interpretar para uma criança? Na verdade, não é das coisas mais fáceis, confesso. Não, pois não. Não é por uma circunstância. Realmente nós temos imensas crianças bebés, não é? As Uhum. crianças que não são bebés e que estão em condições até capacidades intelectuais, etc, etc, muitas delas não estão internadas muito tempo no hospital, não é? Sim, sim. Eh, estão de passagem. Habitualmente, e hoje os hospitais, quer de crianças, quer de adultos, apesar de nós termos crianças internadas há muitos anos, as crianças que estão internadas há muitos anos é porque a sua situação é muito grave e é Uhum. quase incomportável em termos de eh, subsistência fora do ambiente hospitalar. Portanto, eu não consigo entrar muito, confesso, depois com esta parte mais da mensagem mais direcionada aos nossos utentes. Mas pode Muitas vezes a mensagem direcioná-la é mais vocacionada para as suas famílias, sim, e à mais comunidade. vocacionada para os nossos profissionais e Sim. muito trabalhada também pelos nossos voluntários, Uhum. porque para os nossos voluntários também acaba por ser uma forma de renovar e de reforçar o sentido da sua missão, não é? Esta atenção à pessoa frágil, à infragilidade de saúde, essa parte é muito importante. Ultimamente, e vamos percebendo isso também, que essa atenção geral está cada vez mais, essa atenção a esta dimensão está cada vez mais forte,
nós estamos com problemas ligados à saúde mental fortíssimos. Os hospitais, e o nosso não é exceção, vão crescendo cada vez mais na parte psiquiátrica e diminuindo nas outras. Mas é em Eh, consequência da pandemia ou é dos tempos? não, é o geral dos nossos tempos, infelizmente. Todos os hábitos de saúde, toda esta economia do bem-estar e tudo mais, não nos está a dar muita capacidade para lidar com frustração, com contrariedades, e está a fazer de nós um bocadinho doentes da vontade, não é? Além de termos uma vontade mal formada, também temos uma vontade fraca. E Sim, isso está a trazer consequências gravíssimas. até porque o homem está Nessas habituado circunstâncias, o homem está habituado a vencer, a ser vencedor e ficar doente, ficar fragilizado é sinal de derrota, não é? mas é que às vezes nem é uma questão de doença, é uma questão de contrariedade com qualquer questão da vida, não é? Sabemos que hoje em dia o mundo tem esta estranha incoerência, não é? Que Uhum. é, temos tantas condições e não sabemos ser felizes. Temos tantas condições e andamos nós próprios a complicar. Aliás, eu gosto de dizer, não é? Nós temos algumas doenças que são estranhíssimas. A doença de comer demais, não é? É uma coisa estúpida, absurda, A não gula. é? Quem dera que os meus antepassados tivessem tido esse problema, que era a doença de comer demais e estar sempre preocupados com as dietas e com emagrecimentos. Isto é uma coisa doida, não é? Outra coisa também, não é? Nós continuamos a viver o mesmo mal, eu gosto de dizer também, não é? Da orfandade e da viuvez. Só que hoje em dia é o contrário, somos órfãos de pais vivos, porque não temos tempo uns para os outros, e somos viúvos também de maridos e esposas vivas. Vivas. Uhum. Não é? A orfandade e a viuvez continua a ser um mal grande da nossa sociedade. E Só porque é continuamos nessa circunstância. e continuamos a viver solitários num mundo de gente para perto de nós. É verdade. E depois é assim, qualquer contrariedade, pronto, põe tudo em causa, põe tudo em causa. E agora, Inclusivamente, repare, nós estamos, neste fim de semana, a nossa pregação ia muito por aí, não é? Nós estamos numa cultura onde realmente a questão que se coloca é a questão da eutanásia. Porquê? Porque é que a eutanásia acaba por ter um lugar hoje tão importante em termos de discurso e diálogos e se calhar, enfim, de se assumir aqui alguma parte de legislação favorável à eutanásia. Porque nós não sabemos lidar com a vida, não sabemos gerir as nossas coisas, não começa tudo por aí, quer dizer, e qualquer dia é por aí que a nossa vida vai andando, não é? Se mas, nós vivemos uma economia hedonista, onde o prazer é aquilo que está posto em primeiro lugar, cada vez que eu tiver uma contrariedade ao meu prazer, ao meu bem-estar, àquilo que me interessa e que me apetece, o que é que eu vou pensar? O que é mas que isso é eu vou pensar? impossível, não é? Eutanásia. Não há Vamos ninguém que alimentar a consiga, eutanásia. não há ninguém que consiga fazer tudo o que quer e que lhe apetece, conseguir tudo o que quer e que lhe Não há, apetece. mas a pretensão é essa. Nós achamos Pois, da eh, vida e do destino todo, mas é, e depois a enfim, frustração é bem aí, ilusão. depois, a desilusão. Opa, Carlos, mas, de qualquer das formas, ainda há grande parte da sociedade que consegue eh, crescer e desenvolver capacidades para lidar com estes sentimentos, de frustração, de desilusão, ainda consegue pôr o mundo a sonhar e a caminhar num rumo cristão, ou certo, digamos assim, mais correto. Eh, no vosso caso aí, na Dona Estefânia, e no seu caso em particular, remar contra a maré é um objetivo, mas eh, também nem sempre é fácil nós termos respostas para aquilo que são as necessidades de quem está a sofrer. Quando se fala de eutanásia, eh, repare, eu, claro que sou contra a eutanásia por, por por norma, sou contra a eutanásia, como sou contra o aborto, salvo raras exceções, como a Igreja já tem definido, não é? Mas nem é por uma questão de fé, é uma questão de princípios de vida, porque a vida é um dom. Mas eh, a própria Igreja não tem criado, e nós estamos a falar em termos de pastoral da saúde, temos essa obrigação, não tem criado condições também para que haja respostas cabais para que as pessoas que tenham familiares ou elas próprias estejam em situação muito debilitante, muito fragilizada,
para não desanimarem, para não querer morrer, porque às vezes as pessoas querem morrer porque não têm respostas, quer dizer, não há cuidados adequados, não há não há instituições. Certo, Américo, permita-me, não é de todo discordar. Agora, não tenho Mas eu dúvida. quero que discorde. Não, não tenho dúvidas de uma coisa, se há alguém que vai à frente nesse caminho todo, é a Igreja, não é? Sim, sim, Nós vemos, quer dizer, muitas unidades de cuidados paliativos estão entregues às nossas instituições, não é? As nossas sim, instituições de sim, sim. saúde são aquelas que estão na vanguarda de criar cuidados paliativos, cuidados continuados, e temos vindo a desenvolver muito trabalho nesse campo. Se falarmos em termos daquilo que é a necessidade e a resposta realmente, eu concordo plenamente que está muito aquém daquilo que é necessário. Creio também que nós todos, em termos de igreja, continuamos a ter ainda muita necessidade de encontrar sempre respostas inovadoras, até para a questão do sentido da vida e do sentido de viver. Creio que também que às vezes, em termos do discurso, há aqui uma atualização, uma apropriação em relação aos novos tempos, que também a igreja tem a missão de ir descobrindo e de ir reinventando. Mas a igreja é habitualmente, em relação a todas estas dimensões, aquela que vai sempre à frente. Eu lembro perfeitamente, desde se a igreja tem alguma reserva em relação a algumas dimensões, perdão, a igreja também tem, dentro dos seus elementos e nas diferentes instâncias que a constituem, gente muito capaz a tomar iniciativas e a avançar e até a desbravar novos caminhos. E tem sido lindíssimo. Uma das coisas que eu vou percebendo é que a igreja, nesse aspecto, se há problemas ligados muitas vezes, olha, vamos lá falar de uma coisa concreta, né? Há problemas de fome, criou-se o Banco Alimentar e isso é uma iniciativa claramente de gente da igreja. Às vezes confundimos a igreja também só com aquilo que é a hierarquia, mas tudo aquilo que é o laicado também é a igreja. E muitas vezes esse laicado tem tido uma capacidade já de resposta muito interessante. E eu creio que no futuro nós, apesar de não nos podermos instalar, eu creio que a igreja vai fazendo paulativamente também esse caminho e vai chamando a atenção. E aí, quando digo a igreja, volto a dizer, são todos aqueles que a constituem, aqueles que se sentem a igreja e que são esses que muitas vezes, motivados pelo Espírito do Evangelho, se sentem mais inquietos no reinventar as respostas para estas questões que vão surgindo atualmente. Uhum. Repare que grande parte das melhores casas de saúde, até mental, que nós temos em Portugal, Claro. são da igreja, não é? Da Eu, igreja, ou seja, são próprias de instituições ligadas àquilo que é a missão da igreja. eu fiz a pergunta já com esse intuito, porque a maior parte das pessoas não tem consciência que estas respostas vêm muitas vezes da igreja. Pensam que vêm de qualquer lado, menos da igreja. Nós às vezes não Quem dera, reconhecemos. não me importaria que viessem, não sentimos aqui que a igreja tenha a necessidade de ter nenhum monopólio destas coisas. Era bom que não A igreja precisasse, mas responde porque a sociedade, sim, nas outras demais eh, enfim, vertentes e capacidades de resposta não sim, funcionam, sim. não Mas, é? Enfim, mas ainda há aqui um espírito, eu acredito, ainda há aqui o espírito de Deus a soprar e a soprar e a impulsionar-nos para a frente. Padre Carlos, no, neste nosso hospital de Dona Estefânia, pediátrico, é as crianças que se trata, é central, eh, diz-me que tem aí doentes de longa duração, que estão há anos, muito tempo aí. Eh, Eles têm acesso, essas crianças têm acesso à catequese, têm acesso à escola, há alguma formação para eles crescerem na fé, Eh, porque assim, Sim, 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 sim. Para já temos escola nos diferentes ciclos que a escola tem. hum, Temos escola interna, ou ah, seja, as uhum. professoras vão junto das crianças, temos mesmo salas de aula e, se as crianças não podem ir às salas de aula, as professoras vão junto a elas. O Ave Maria, sim, sim. Muitas vezes faz-se a ponte também entre escolas no exterior e as crianças que estão internadas. Ou seja, fazem através hoje da tecnologia que existe, como esta que nós estamos a usar, não é? Sim, sim. Depois, muito do acompanhamento também vai sendo feito às crianças.
eu ainda este este Dia Mundial do Doente, depois das minhas celebrações da tarde, vou para a casa de um dos nossos fregueses, que eu gosto de chamar assim, Sim, que sim. vai celebrar um ano da primeira comunhão, ou seja, Ai, que há giro. um ano ele estava internado, há muito tempo que estava internado, e fez a primeira comunhão na Estefânia, lá no hospital, e este Dia Mundial do Doente vamos estar, depois das celebrações lá na Estefânia, vamos à casa deles, eu e uma série de pessoas ligadas à Estefânia, para irmos celebrar, porque a mãe faz questão de assinalar o primeiro aniversário da sua Uhum. primeira comunhão. Temos crismas todos os anos, batismos de adultos, nós temos uma catequese proposta também para gente adulta, nomeadamente é muito vocacionada para os profissionais de saúde, Ai, que giro. voluntários e outros, Interessante. e outros familiares, Uhum. que queiram fazer a formação todos os anos para a recepção do batismo, primeira comunhão e crisma. E todos os anos temos um grupo significativo que faz connosco esta caminhada, hum, e entre muitas outras iniciativas que temos. Mas isso é um trabalho realmente que exige muita gente envolvida, como é óbvio. Vocês têm mais ou menos Vamos sempre, por acaso é um trabalho que exige efetivamente, não tanta gente, mas gente muito empenhada. empenhada, e depois Uhum. também a capacidade de mobilizarmos pessoas, sabe? Essa parte é interessante. O voluntariado da Estefânia é um voluntariado muito interessante, porque temos gente muito jovem e depois temos gente já com alguma idade, ou seja, é um voluntariado muito transversal, apanha desde os 17, 18 anos até aos Não é 80 anos. muito comum nos outros hospitais. Não é muito comum, não é muito comum, Hum. mas a Estefânia tem esse privilégio e nós temos um corpo de voluntariado até Mas quando é temos por jornadas. causa da população que está internada. Também muito vocacionados para os jovens. Sim, sim. Aliás, só que depois também temos esta capacidade de acolher as pessoas que desejam exercer voluntariado. Creio também que o trabalho é muito apelativo e é muito sedutor para os jovens, estar com as crianças, brincar com elas, animá-las e buscá-las para as celebrações e depois entregá-las novamente nos serviços. Todo esse trabalho é muito aliciante e muito. Por exemplo, no Dia Mundial do Doente, vamos estar a distribuir presentes pelas crianças e, e só isso acaba por ser tão compensador o facto de poder levar uma almofadazinha de ar fresco, uma novidade, junto Uhum. a estas crianças. O Hospital Dona Estefânia, para além de apanhar aqui toda a gente aqui mais desta zona sul de Portugal, Lisboa e Val do Tejo, até ao Algarve, apanha gente do país inteiro. E apanha também gente das ilhas, Açores, Madeira e muita gente dos Palopes, e imensa gente dos Palopes. Nós, para ter uma noção, há dias nos cuidados intensivos, tínhamos 7 crianças e 5 nacionalidades. Uhum. É muita criança, não é? E neste caso, que resposta é que é dada aos pais quando os filhos são de tão longe, os pais estão longe, eles têm Eh, n os Nós amigos. não impomos nada, mas propomos, ou seja, eles sabem que têm um serviço de assistência espiritual. Quando não são da nossa confissão religiosa, nós fazemos a ponte, se eles não Sim, têm sim. essa ponte já criada, ou seja, o hospital é É inteiramente ecumênico. aberto a qualquer tipo de assistência espiritual, apesar de Sim, ter um sim. capelão católico apostólico romano. Muitas vezes eu faço a ponte com outras igrejas ou outros credos, ou então o seu próprio tem alguém que já o acompanha, pode chamar e nós somos inteiramente receptivos, os serviços, qualquer um deles é inteiramente receptivo, Mas no caso e de sabemos da importância da assistência espiritual. sim, sim. Isso é muito claro em todo o Uhum. hospital. Mas no caso Desculpe. de crianças que estão internadas, que vêm de outros pontos do país e até de Portugal e fora, os pais, se os quiserem acompanhar, têm apoio para ficar junto dos filhos? Há sempre a possibilidade de ficar um pai ou uma mãe junto de uma criança. Não são as melhores condições, porque Sim. este é um hospital com quase 150 anos de existência. Ainda não temos aquilo que hoje são os requisitos e as condições que, por exemplo, um hospital privado tem, com quartos particulares e tudo mais. Não é? De qualquer maneira, temos internamente a possibilidade dos pais ficarem e junto às suas crianças. E depois, para os que vêm de longe, temos a Casa Ronald McDonald, que é uma casa
que acolhe também as famílias e ali os pais podem pernoitar, uma casa perto do hospital, para apoio às famílias das crianças que estão ali internadas. Pois, É muito interessante. muito. Eu toquei nestes aspectos porque é bom que as pessoas saibam realmente que há respostas e Sim, sempre que vão ao McDonald's e sim. houver uma caixinha a dizer apoio à Fundação Ronald McDonald, Uhum. podem contribuir e é uma mais-valia, porque efetivamente, em termos de Fundação Ronald McDonald, este trabalho é preciosíssimo. Em Lisboa, o Hospital Dona Estefânia beneficia imenso, pois há espalhados por todo o mundo imensos Sim, sim. hospitais, e junto a imensos hospitais pediátricos, as casas Ronald McDonald, que dão efetivamente um apoio extraordinário às famílias. Uhum. Opa, Carlos, assim, a nossa entrevista me dava panos por mangas, dava para chegar ao próximo Dia Mundial do Doente do ano que vem. Eh, mas claro que não pode ser. Mas de tudo o que já aqui foi dito, muito ficou por dizer. Há alguma coisa que não fosse abordado que ache pertinente partilhar connosco? Olha, uma das coisas que eu gostaria de falar é sobre, hum, aquilo que acontece até a seu respeito, que é a gente achar às vezes, porque temos muitos problemas e temos muitas, dificuldades na vida e temos alguns entraves, que não podemos fazer alguma coisa pelos outros. Jesus ensinou-nos isso, não é? Que para fazermos alguma coisa pelos outros não precisamos ter tudo resolvido em nós e não precisamos estar sempre bem, nem sempre no nosso melhor. Aliás, eh, ainda este fim de semana o profeta Isaías nos dizia que se queres que Deus te ouça, faz bem a quem precisa, não é? Uhum. Faz bem a quem precisa e depois chamarás por Deus e Ele ouvir-te-á. É bonito, ou seja, não é por rezar necessariamente, nem é por ir a correr a Fátima por velinhas que Deus nos vai ouvir. Deus ouve-nos pelo bem que somos capazes de fazer aos outros. E quando nós fizermos bem ao fraco, ao frágil, ao doente, ao que padece, ao que está solitário, seja qual for, enfim, o seu padecimento, nós temos aí, sim, a enorme mais-valia de depois conquistarmos o coração de Deus e os ouvidos de Deus para aquilo que são as nossas causas. Opa, Carlos, entretanto, lá está. Vou ter que puxar para outra pergunta. Com tantas crianças que por aí passam, com as suas famílias, com os seus pais, já houve crianças que depois de serem curadas, cresceram e pais que se tornaram voluntários? Sim, sim, sim. Aliás, muitos pais criaram coisas, obras, instituições a partir dos seus filhos e da história de dor e de sofrimento que viveram na Estefânia. Até muitos dos que partiram, ou seja, o grande problema de quando algum dos nossos morre é que o amor permanece, né? Ah, sim, sim. Morre a pessoa, mas a gente continua a amá-la. E a Uhum. questão é: e agora o que é que eu faço com este amor? E muitos pais perceberam isto e criaram instituições, fundações, enfim, associações de diversa índole, mas tudo o bem fazer aos demais, o que é para nós também muito estimulante e é, é muito enriquecedor, não é? Hoje muitas das instituições que prestam apoio ao hospital, porque o hospital tem à sua volta a gravitar uma série de associações que prestam apoio e passam muito por aí, por esta atitude de quem se sentiu extremamente grato por tudo aquilo que ali se viveu, mesmo quando não teve um desfecho que seria o mais desejável, não é? E as pessoas continuam a fazer bem aos outros. Isso que eu acabei de dizer, não é? Não precisamos ter tudo resolvido em nós, nem ter uma vida só boa e fácil, para podermos fazer alguma coisa e acrescentarmos algo. E eu foi através da doença que resolvi muita coisa. Por isso, acredito que a doença pode ser um espaço para ajudar-nos a resolver e a crescer e muitas vezes a conhecermos Deus. Seria muito interessante aprendermos sem ser à força, não é, Américo? Pois, pois, sim, mas eh, não é a força, lá está, Eu costumo depende, di eu depende. digo isto como sim, eu digo isto Pois, porque na verdade eu creio que às vezes será mais fácil aprender de outra forma, e dessa forma é um bocadinho à força. eu É a forma de eu quero de outra forma não tinha aprendido, se calhar. pois, Isso, claro é, que não é por conversarmos aqui, com o entrevistado pode Carlos, mas
se calhar conhece casos desses que se não fosse passar por a Oh, cruz. meu amigo, eu próprio É, também. pois, pois. Eu próprio. Opa, Carlos, eh, neste momento, a fase delicada que chegou à nossa conversa é esta. O Padre Carlos tem 20 anos de Capuão. Se isto é um se muito grande, se tivesse que deixar de ser Capuão, claro que tinha que obedecer à hierarquia, mas ia-lhe custar muito deixar de ser Capuão aí, não ia? Eu hoje, eu admiro os meus colegas das paróquias, mas eu não me vejo numa paróquia, porque Uhum. nós lidamos ali com todos os dias com questões muito, muito, muito fortes. Questões de vida ou morte, né? Sempre. E eu já não tenho muita paciência para estar a gerir as coisas das paróquias, que é aquela questão dos feitios, quem é que manda mais, quem é que Sim, sabe, sim, sim. quem é que não sei quê, quem é que não sei quê. Eu não tenho muita paciência para isso, confesso, porque perdi ali na Estefânia, e perdia com todo o gosto. Porque, na verdade, se o trabalho e a missão é exigente e difícil, também se justifica por aí. Ou seja, eu também, o sacrifício que fiz na minha vida em relação a alguns aspectos, como toda a gente faz, eu acho que os meus se justificam muito também pela grandeza da missão pela qual eu gasto a minha vida. E se agora sou convidado a gastá-la desta forma, depois teria alguma dificuldade. Quase que eu poderia brincar assim. Eu também sou um bocadinho brincalhão, hoje não foi assim tanto quanto isso, mas podia dizer assim: quando eu deixar de ser capelão, o que é que eu quero ser? Reformado. Pois, então vamos ter Capuão até aos 70 e tal anos. Não, estou a brincar, não faço ideia. Mas Sim, se sim. calhar era sinal, era um bom sinal, era um bom sinal. Sim, sim. Não, ao Padre Carlos, eu pergunto isso porque ser Capuão num hospital desgasta imenso. E o Padre Carlos está aqui com uma jovialidade a falar desta realidade como se ainda estivesse no início, com aquele vigor de quem chega, de quem descobre, e está a descobrir, não é? Eh, não se nota qualquer Olha, sintoma hoje de. a mania de muita gente aí que anda por aí na praça pública é de dizer: gosto muito do que faço. Eu é um bocadinho ao contrário. Eu ponho muito gosto naquilo que faço. É diferente. É Não sei se muito me posso diferente. entender. Sim, sim, Ou sim. seja, eu não gosto do que faço, eu ponho gosto no que faço. E isso faz com que tudo e depois seja agradável. Porque Uhum, se eu só faço o que gosto, estou sujeito a ter que fazer muito pouco. Imagino, não é? uhum, Se eu só faço o que gosto, às vezes os nossos apetites e as nossas vontades são muito limitados, então estou sujeito a fazer muito pouquinho. Não, eu faço tudo o que eu faço, faço com gosto. Faço as coisas mais simples, as coisas mais complexas, tudo faço com gosto. E isso é que faz com que a minha vida se mantenha sempre muito entusiasmada. E sabe que a palavra entusiasmo quer dizer trazer Deus dentro de si. uhum. Enteos. E é aquilo que me anima. E com esse entusiasmo todo, eu gostaria muito de me despedir de si, Muito obrigado. dizendo isto. Fiquei com a ideia de que estive na presença de um bom samaritano que tem por missão acolher e cuidar. Eh, É uma das minhas leituras preferidas do Evangelho, ehm, e é uma das leituras em que o nosso Papa Francisco também muito insiste. Eh, Espero bem que o Padre Carlos continue a ser tanto um bom estabajadeiro no seu coração, como um bom cuidador e um bom samaritano que sabe realmente estar atento às necessidades daqueles que o rodeiam, sejam as crianças, sejam os adultos, todos aqueles que se sentem mais fragilizados, e há tantas fragilidades atualmente, como você foi falando, eh, que realmente que Deus o ajude na sua missão, né, a não perder este sentido de escuta, de atenção ao outro. Um bem-aja por aquilo que é, por aquilo que sabe ser, graças ao Espírito Santo que o ilumina e é a si próprio que tem essa energia sempre ao dispor. Muito obrigado, Padre Carlos. Américo, muito obrigado pelo cuidado, do seu convite e Sim, também pelo seu testemunho também brilhante. Muito obrigado. Foi também muito inspirador poder falar consigo. Que Deus o abençoe muito a si e a todos os seus.
Pronto, e quem ouviu esta entrevista e achou que realmente estas entrevistas são algo que lhes diz alguma coisa e que queiram partilhar a sua história, podem entrar em contato comigo enviando um e-mail para contosreais@gmail.com e o desafio já foi feito para Carlos. Ele, sempre que tiver alguém, vai me comunicar, vai me pôr ao corrente, porque eu continuo a acreditar que este projeto não é porque é meu, mas é porque é nosso. É necessário que continue, porque Deus tem direito de me enganar na internet através de nós. Boa Muito noite bem. a todos, fiquem bem.